ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos,
te adorar, Senhor. Sentem-se, por favor. Peço a sua gentileza para você abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4, tá bom? Filipenses capítulo 4. Enquanto você abre, eu quero falar para você que atrás de mim aqui está o nome da série, O Espírito Santo que nos capacita. Quando eu estiver pregando, eles vão tirar essa letra daqui, tá bom? Essa série termina domingo que vem. Nós começamos o ano falando a respeito no propósito de Deus, meu propósito de vida. E a gente falou bastante sobre que a gente é feliz quando a gente está no propósito de Deus, na vontade de Deus. A grande questão é que as pessoas ficam perguntando assim, qual é o propósito de Deus? Aí nós fizemos uma série sobre o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e essa série complementar para falar sobre o Espírito Santo que nos capacita. E a gente está focando a questão dos dons espirituais. E a gente está usando esse livretinho aqui como apoio. Esse livretinho tem lá no fundo, está acabando, compramos bastante, as famílias têm levado. Uma linguagem simples, mas muito interessante, porque ele pega a lista de dons espirituais que tem na Bíblia, e ele diz assim que existem alguns dons que são motivacionais, que é assim, aquilo que Deus coloca em nós e que nos dá vontade de servir, de fazer a vontade dEle, de agir no reino dEle. E aí ele faz uma lista de alguns dons motivacionais. Depois ele fala a respeito de dons ministeriais, que é o seguinte, aquela vontade que Deus colocou de servi-lo no meu coração, manifesto nos ministérios reconhecidos pela igreja local. Aí a igreja local vai reconhecendo as pessoas que servem, as pessoas que têm o dom de ensino, as pessoas que têm o dom de misericórdia, e essa turma vai se distribuindo. E por fim ele fala a respeito de dons de manifestação, que é mais ou menos assim, como é que os dons que eu realizo se manifestam na vida das pessoas. É um livrinho bem pequenininho, semana que vem é a última mensagem dessa série, e eu queria que você estivesse desafiada a fazer o propósito de Deus na sua vida. Quando a gente descobre qual é, a gente canaliza e faz aquilo que Deus espera que a gente faça. Então fica aí o desafio, no final do culto passa lá, pega o seu livreto, a gente está disponibilizando ele pelo preço de custo, mas se você não tiver como suprir nenhum custo, não tem nenhum problema. Nós estamos dando ferramentas para você se posicionar no corpo de Cristo. E eu queria que você fizesse isso para ser feliz no serviço do Senhor. Tá bom? Filipenses capítulo 4, alguns versículos. Versículo 6 e o versículo 7. A palavra de Deus diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração
e súplicas, com ação de graças. Apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedir que esse texto fale aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, eu quero pedir que o Senhor conceda a nós, nessa noite, a direção do Teu Espírito, a capacitação do Teu Espírito, da minha parte para falar, e da parte de quem está aqui ou na internet, de ouvir e compreender. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O apóstolo Paulo, quando escreveu esse texto, ele estava na cadeia. Ele estava preso pelo Império Romano. Ele foi muitas vezes preso, muitas. E o apóstolo Paulo era uma pessoa assim que certamente tinha o dom de evangelista. Ele não podia estar em nenhum lugar onde tivesse outras pessoas que ele não fizesse algo para que essas pessoas tivessem um encontro com Jesus. Na cadeia, ele tinha também bastante tempo. Ele podia escrever bastante. E ele tinha tempo para observar as coisas. Uma vez ele falou que, por causa que ele estava preso, o Evangelho chegou a toda a guarda pretoriana. Uma guarda principal, uma guarda que protegia os líderes do Império Romano. Tinha uma coisa que o apóstolo Paulo, por causa das suas andanças pelas cadeias, conhecia. Era sobre ser guardado, né? Ser guardado. E essa ideia de ser guardado, de ser protegido, ela aparece no nosso texto de uma maneira muito especial. Quando ele diz assim: a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês. Bom, ele conhecia bem o que era ser guardado, o que era ser protegido, ele conhecia bem aquela ideia de fazer sentinela para proteger alguém, e ele conhecia bem o seu público, o público dele, que era o pessoal de Filipos. A cidade de Filipos era uma colônia militar do Império Romano. O que quer dizer isso? Quando o pessoal, os soldados, os generais, eles iam passar férias, eles iam para onde? Para Filipos. Ou, o pessoal que se aposentava, ia morar onde? Em Filipos. Então, ele é que entende tudo do que significa ser protegido e ser guardado por uma sentinela, por um grupo de guardas. Ele está escrevendo uma coisa que é muito familiar a muitas pessoas daquela igreja de Filipos, que sabiam perfeitamente o que significa isso de ser guardado, de ter alguém de olho, de ter alguém de sentinela. Por isso que essa palavra guardará aqui, ela é uma palavra militar, de uso militar, que tinha a ver com essa consciência de Paulo sobre ser guardado. E aqui no nosso texto, você viu que quando Paulo fala assim sobre ser guardado, ele não fala assim que vai ter um destacamento militar nos protegendo, mas ele diz assim:
paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes. É como se ele estivesse personificando aqui a questão da paz. Como se ele estivesse dizendo assim que paz é um grupo de soldados. Que quando vier alguém para te atacar, quando vier alguma coisa para te derrubar, para te ferir, esse grupo de soldados não permite que esses males cheguem até você. E é exatamente essa questão que eu queria falar com vocês nessa noite, sobre paz de Deus, mas principalmente sobre a paz que te protege, a paz que te guarda, a paz que faz um escudo ao seu redor. E a razão para o apóstolo Paulo escrever isso, ela é muito, muito simples. Porque ele começa dizendo assim, logo no versículo anterior, no versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. É quase impossível a gente não ficar ansioso. E aqui, é assim, essa palavra ansioso, ou estar ansioso, também do seu original, ela tem um significado que é muito peculiar para a gente em termos do que a gente pensa, do que a gente sente. Porque essa palavra significa dividido, estar dividido. E eu estou me referindo a isso, e Paulo também estava, aquelas coisas que nos dividem, que divide o nosso pensamento. Como é que funciona assim, algumas coisas que batem em nós? A gente começa a pensar 1000 coisas em 1000 direções diferentes. E se isso acontecer por volta das 10 horas da noite, por exemplo, você não vai dormir. Porque o teu pensamento está ligado em muitas coisas ao mesmo tempo. A sua cabeça está dividida, o seu pensamento está dividido. E, portanto, as suas emoções também estão divididas. Eu, quando subi ao púlpito, eu estava pensando assim, não vou pregar hoje não, porque eu estou dividido. Eu estou dividido. Eu estou dividido assim, porque às vezes eu fico exigindo que as coisas aconteçam como tem que acontecer, elas não acontecem. E a gente faz de tudo para acontecer, e elas não acontecem, e isso me deixa tão bravo, tão irritado, que eu falei assim, acho que eu nem vou para o púlpito hoje. Mas como eu não pedi para o Carlão pregar, o pastor Cacá está de férias, retornando essa semana, terça-feira provavelmente, aí eu tive que vir aqui para o púlpito dividido mesmo. Então quer dizer que essa paz aqui é uma paz que eu vou me apropriar dela. Muitas coisas tiram a sua paz. E quando você perde a paz, é porque algo se desequilibrou, não é isso? Você vai para o médico, e você está bem, até chegar no médico, e ele começar a ouvir algumas coisas no seu organismo e fala assim... Aí ele pede alguns exames para você, e você fala, ai meu Deus. Pronto. O que aconteceu? O que aconteceu com o pensamento? O pensamento voou. O pensamento se dividiu. O pensamento começou a ir em várias direções ao mesmo tempo. Isso é verdade quando você está bem, e do nada recebe um telefonema e alguém te dá uma notícia, e essa notícia, às vezes nem tem nada a ver com você. Aliás, hoje em dia está muito fácil para a gente perder a paz, né? É só ficar muito ligado nos noticiários, é só ficar muito ligado na internet, e aí você começa a ver algumas coisas assim que te tiram a paz. Ou seja, que divide você, que faz você ficar perdido em termos de pensamentos. E essa é a questão do apóstolo Paulo.
Ele sabe quem nós somos, Ele conhece a nossa estrutura, e Ele sabe perfeitamente que a ansiedade pode tirar a nossa tranquilidade, que a ansiedade pode tirar a nossa paz de coração. Ele sabe que a preocupação, que a ansiedade pode fazer com que a gente fique estatizado em relação às coisas que nós temos que fazer, e Ele se preocupa com isso. E por que Ele se preocupa com isso? Porque Ele entende que os cristãos, aqueles que amam a Jesus, aqueles que dizem que entregou sua vida a Jesus, eles devem estar alicerçados na sua caminhada no Senhor Jesus e na paz que Ele dá. Mas Ele entende que isso não é fácil, e nós sabemos que isso não é simples assim, não é. Aí, então o apóstolo Paulo, ele começa a dar para a gente algumas instruções. Ele reconhece que essa coisa da ansiedade é real, é verdadeira. Mas ele logo apresenta o antídoto para ela. Logo. Então ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Legal isso, porque ele fala assim: o antídoto da ansiedade, o antídoto da preocupação se chama oração. E a oração, a gente fala muito sobre ela aqui, a Bíblia fala muito sobre a oração. E a oração é aquilo que faz a nossa alma descansar. Acho que é por isso que a gente canta aquele cântico que fala sobre isso. Como é que é? Na oração, como é que é? Encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Que coisa interessante. Ele diz assim: as ansiedades da vida, as preocupações da vida, os sofrimentos da vida, as dificuldades da vida, elas vêm e elas nos desequilibram, elas nos dividem. Mas a oração, ela nos recompõe. E eu, quando prego sobre esse assunto aqui, desde do versículo 1 até o versículo 9, eu gosto de usar uma frase que não é minha. Essa frase, ela é do pastor já falecido, muito conhecido no meio batista, chamado Nilson Amaral Fanini. E eu estava fazendo uma exposição do livro de Filipenses uma vez, e no comecinho do livro eu estava, mas aí eu fui participar de um congresso e esse pastor estava pregando. E ele pregou sobre Filipenses 4, e aí depois que ele pregou sobre Filipenses 4, eu nunca mais esqueci essa frase. Aí, um dia nós inventamos de fazer uma cruzada evangelística aqui no SIC. E nós fizemos, aqui no SIC, uma cruzada evangelística. E o pregador dessa cruzada seria o pastor Nilson. E ele veio. E eu adorei uma das responsabilidades que ficou para mim. Era recepcioná-lo, levá-lo para almoçar, para jantar, e cuidar dele. Isso eu gosto muito, né?
A gente tinha inclusive verba para fazer essas coisas. E num dos almoços, aliás, num jantar, eu estava conversando com ele, eu falei, amigão, é o seguinte, eu estou expondo para a igreja Filipenses. Quando eu chegar lá no capítulo 4, eu vou falar sobre uma frase que você disse, eu quero falar para você que eu quero autorização para falar sobre essas frases. E ele olhou assim para mim e falou assim, rapaz, isso tudo pertence ao reino de Deus, usa e abusa. E eu uso e abuso, mas toda vez que eu uso, eu lembro que essa frase não é minha, que era dele. Quer dizer, também não sei se era originalmente dele, mas eu ouvi ele usando na última vez, e eu gosto de honrar isso. E ele dizia assim que, quando a gente fala sobre a questão da oração, e para a gente ir bem na nossa caminhada da fé, nós temos que orar corretamente. Orar corretamente. E orar corretamente aqui, não é necessariamente a gente catalogar aquilo que nós vamos falar na nossa oração. Porque veja só, Paulo fala assim, vocês vão apresentar os seus pedidos a Deus por meio da oração. Mas ele fala assim, com súplicas e com ações de graças. Então, é assim, na oração que nós fazemos a Deus, nós falamos a Deus e apresentamos ações de graças. Na oração que nós fazemos a Deus, nós fazemos os nossos pedidos. Os nossos pedidos, eles podem ser assim, uma intercessão, um clamor, na mesma oração. A gente faz um clamor por alguma pessoa que está enferma, por alguma situação, algum desafio grande. A gente faz intercessão, faz o clamor. A gente faz as súplicas também. E em geral, assim, não necessariamente radicalmente, mas assim, em geral, quando a gente faz as súplicas por nós. E quando a gente faz o clamor, a gente faz o clamor por outro. Eu, quando vou passar um tempo com Deus, eu já falei algumas vezes para você aqui, quando eu vou orar, aí eu paro e vou conversar com Deus. Aí eu tenho um problema. Eu não consigo começar um período de oração se não for se não começar com confissão. Eu não consigo conversar com Deus se não começar com a confissão. O que é a confissão? A confissão é o reconhecimento dos pecados que a gente comete. Isso é confissão. E eu tenho um problema sério, que eu acho que é bom, que eu não consigo me esquecer das pisadas de bola que eu dou com Deus. E portanto eu não começo a minha oração, o meu tempo com Deus de oração, sem acertar minhas contas com Ele. Por quê? Porque eu me sinto muito falso. Ah, Deus, obrigado por isso. Ah, Deus, me dá aquilo. Ah, Deus, dá aquilo para o fulano de tal. Quando a gente fala de orar corretamente, não quer dizer assim que eu devo pegar e dizer assim, o que eu vou dizer para Deus? Confissão, gratidão, pedido, súplica, clamor, louvor. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de intenção. De intenção, de relacionamento, de integridade de relacionamento. Por exemplo, quando o livro de Isaías, no capítulo 59, fala sobre isso, na relação do povo de Israel com Deus, ele diz assim, eis que a mão do Senhor não está fechada para que não possa abençoar vocês. E os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possam ouvi-los. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. Olha que coisa séria.
Eu acho que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Ele sabe dos nossos erros, das nossas pisadas de bola. Mas eu, quando começo o meu tempo de oração, eu começo abrindo o coração para Deus, falando a verdade. Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e eu desonrei o Senhor. Eu feri a santidade do Senhor com o meu pecado. Eu preciso que o Senhor me perdoe. Aliás, parece que isso é uma coisa assim bem recorrente na Bíblia. Porque lá no Salmo de número 66, o salmista diz assim: se eu tivesse atendido à iniquidade do meu coração, o Senhor não teria me ouvido. É mais ou menos assim: se eu tivesse me esquecido do meu pecado, se eu tivesse fingido que eu não tenho errado, se eu tivesse fingido que não peco, o Senhor não teria me ouvido. E aí ele diz assim, no final: mas bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, e nem afastou de mim a sua graça. Você sabe que até os amigos de Jó, eles tinham esse princípio. É assim, os amigos de Jó, assim, eles tinham um problema teológico quando queriam aconselhar Jó. O problema teológico deles era o seguinte: eles achavam que Jó tinha pecado, e por isso todas aquelas desgraças tinham vindo sobre a vida dele. E Jó ficava em crise. Por quê? Porque o livro de Jó, inclusive, começa dizendo assim que ele era um homem íntegro. E Jó tinha uma crise, porque ele dizia assim: não, eu não pequei. Os amigos diziam: você pecou, você não pequei. Tanto que chega num determinado momento que os amigos dele chegam para ele assim e dão um checkmate. Eles dizem assim: Jó, se você confessar o seu pecado a Deus, se você abandonar as suas iniquidades, então a sua vida será clara como o meio-dia. Aí, eles tinham razão nisso. Eles só não tinham razão porque eles estavam aconselhando Jó a abandonar o seu pecado, e Jó não tinha pecado. Aquela desgraça que veio sobre Jó não era por causa do pecado, era porque tinha outros projetos, tinha outras coisas acontecendo. Mas parece que eles estão meio assim certos na teologia, embora estivessem errados na aplicação do negócio. É isso. Assim, Deus quer nos ouvir, Deus quer ouvir o nosso coração aberto diante dele. Deus quer trabalhar conosco, mas a gente tem que orar corretamente. E você sabe assim que a presença de Deus, ela pede de nós santidade de vida. Veja que o nosso acesso a Deus, não é porque nós podemos chegar assim, entrando assim na casa dele, abrir a geladeira e... Não. Nosso acesso a Deus é por meio de Jesus. Quem acessa a santidade de Deus por nós? Quem é? É Jesus. É por isso que fala assim, que Ele é o mediador entre nós e Deus. É por isso que fala assim, que Ele é o advogado entre nós e Deus. Então, quando a gente fala sobre abrir o coração a Deus em oração, não tem a ver com o que a gente vai dizer para Deus em oração, mas tem a ver com o nosso caráter, com a nossa realidade interior de integridade. E mesmo quando nós estamos tranquilos, confessamos os nossos pecados a Deus, tem uma outra maneira da gente avaliar a nossa oração como sendo uma oração incorreta. Aí eu sempre trago à tona um texto que tem lá no livro de Tiago. E o Tiago fala assim: vocês pedem e não recebem, pedis e não recebeis, porque pedis mal,
Porque vocês pedem as coisas para o vosso próprio deleite. Que é mais ou menos assim, o que vocês pedem é para o vosso próprio prazer. E aí vocês não vão receber. Porque vocês não pedem pensando na vontade de Deus. Vocês não pedem pensando no que Deus está realizando. Vocês pedem aquilo que vocês querem. E o que vocês querem é para o vosso próprio conforto. Não tem a ver com o projeto de Deus. Porque olha só, é bem importante essas coisas para a gente. Porque o que pedimos a Deus nas nossas orações? Ou o que afirmamos diante de Deus nas nossas músicas, por exemplo? Quando Paulo está dizendo aqui, olha, vocês não estejam ansiosos, o antídoto da ansiedade é você orar, e você ore corretamente, e na sua oração, haja integridade entre você e Deus, haja um relacionamento sincero entre você e Deus, e aí você pede, aí você apresenta ações de graças, aí você suplica diante do Senhor. Mas veja que Paulo não está dizendo assim, que o problema que você tinha vai acabar. Ele não está dizendo assim que a dificuldade pela qual você estava passando vai sumir na hora. Uau, seria bom isso, não é? Ah, Deus, eu estou aqui diante de Ti e eu estou aqui pedindo um emprego para o Senhor. Aí você levanta da oração e aí o seu WhatsApp toca lá, né, mostra lá uma mensagem convocando você para um trabalho. Né? Seria ótimo isso. Ah, Deus, por favor, cura fulano de tal. E aí você levanta e você recebe uma notícia, olha, ele não está mais doente. Uau, seria top isso, não é? Seria top. Mas a verdade é que o Senhor já fez vários livramentos espetaculares, e a gente gosta deles, mas também o Senhor não livrou um monte de gente que pediu para ser livrado. E você tem que sempre ter como consciência que um dia Jesus, sabendo o que é que esperava ele na cruz, ele falou assim, Pai, passa de mim esse cálice. Lembra? Mas o cálice não passou. Jesus foi para a cruz. E lá na cruz, qual foi o sentimento dele? Ah, que legal, estou aqui, né? Tem um plano grande que vai acontecer, porque eu estou aqui na cruz. Pode dar risada de mim, pode me bater. Foi esse o sentimento de Jesus na cruz? Olha só, quando Jesus fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Olha, que forte isso. A gente vendo a narrativa bíblica do que estava acontecendo ao redor de Jesus quando ele estava na cruz, a gente sabe que Deus estava fazendo uma obra grandiosa enquanto Jesus estava na cruz. Mas e o sentimento dele? Acha que não teve cãibra na cruz? Acha que aqueles pregos na mão, os pregos nos pés, acha que aquilo ali fazia cosquinha? Não. Mas é verdade que existe algo que vem de Deus que nos faz suportar, vencer qualquer circunstância. Adoraria que quando você canta esse cântico que cantamos agora há pouco, assim, com bastante emoção, como vocês cantaram, vocês entendessem, a partir desse texto, à luz desse texto, que Deus pode te guardar, e que Deus pode te dar uma vitória, ou que Deus pode não evitar que alguma coisa ruim aconteça contigo, e que pode te dar uma derrota, e que na vitória ou na derrota, você tenha a mesma paz que te guarda. A mesma paz.
Aliás, o cântico fala sobre guardar, não é? Como é que é mesmo? Nossa, a Damares arrebenta quando canta esse cântico aqui, né? Cadê a Damares? Olha ela lá. Puxa aí, Damares. Só o estribilho. 1, 2, 3. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Muito legal, muito, muito, porque é verdade. O que a gente não pode pensar, porque eu estou dizendo que é verdade, por quê? Porque o texto diz assim, que há uma paz, e que há sentinelas ao nosso redor, né? Que representam essa paz. Então a gente podia pensar que Paulo estava preso. A gente podia pensar que a última coisa que aconteceu com Paulo, segundo a história, a tradição da igreja, é que ele foi decapitado, não é? Ele não morreu assim no quartinho da casa dele, com todos os filhos, e aí a Bíblia não fala que Paulo tinha filhos, tá bom? Mas com Timóteo, com Tito, todo mundo ali pertinho dele, cantando cântico, feliz da vida. Não, ele foi levado pelos soldados para ser decapitado. Mas, apesar de todas essas coisas, existe algo que nos mantém. Você acha que Paulo foi para ser decapitado, gritando desesperado? Ou você acha que ele foi com um friozinho na barriga, mas com o coração cheio de paz? É só a gente ver o que Paulo dizia sobre a vida, que a gente já conclui. Ele dizia assim, que para ele, o viver era Cristo, e o morrer era lucro. Por que Paulo dizia que o morrer era lucro? Porque ele sabia para onde ele estava indo, não é isso? Ele sabia. Então assim, a nossa caminhada de vida, a nossa vida cristã, ela não deve se alicerçar em expressões triunfalistas que nos anima a uma coisa que não é verdade, que a gente vai ser livre do sofrimento, que a gente vai ter essa alegria todo o tempo, assim, porque as circunstâncias são boas. Porque o desafio que nós temos é ter a alegria no coração e a paz no coração quando as circunstâncias estão complicadas. Está feia a coisa, está enrolada a coisa. E aí o cântico mais antigo um pouco, mais antigo muito, diz o quê? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não. Olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Os mais saudosistas fizeram até o contracanto. Uau! Mas olha que é interessante isso, porque o texto diz assim, a respeito da paz de Deus, diz assim, que ela excede todo o entendimento.
é mais ou menos assim: o que é capaz de nós conhecermos? Qual é a capacidade da nossa mente e qual é a capacidade de conhecimento que a humanidade toda pode ter? A paz de Deus é inexplicável, é maior que tudo isso. Ninguém consegue capturar a paz de Deus. Ninguém consegue estudar a paz de Deus, porque ela é maior do que todo conhecimento. Ela é além do conhecimento. Essa é a crise, por exemplo, da questão daquele negócio de ciência e fé. Por que uma coisa não combina com a outra? Porque a ciência, quando ela vai estudar alguma coisa, ela tem que capturar aquilo, não é? Vai estudar um meteorito que caiu do céu. Ele tem que pegar lá a pedra e começar a estudar a pedra, rachar a pedra, estudar, ver o que é composto, o que tem dentro dela, quais são os elementos químicos que a compõem, e aí eles vão definir o que é aquilo. Mas quem captura Deus para estudá-lo? É acima. Não dá para capturar, não dá para estudar. A paz de Deus é assim. E essa paz guarda os nossos corações e as nossas mentes olha só que bonito aqui, porque ele termina, em Cristo Jesus. Então, quando a ansiedade bate na gente, quando a nossa alma se divide, quando a nossa mente se multiplica em milhares de pensamentos ao mesmo tempo, o antídoto nosso é a oração. A oração faz com que a gente pegue tudo que estamos sentindo e pensando e coloque diante de Deus, que tem uma guarda, né? Que tem uma sentinela olhando por nós, que o texto chama de paz. E que tudo isso tem a ver com Jesus. É por isso que quando Paulo escreveu aos Efésios, ele resolve logo isso. Ele fala assim: Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Nós vivemos aqui na caminhada da vida olhando para Jesus. Uau, se você for olhar para Jesus, o que você vai ver que aconteceu na vida de Jesus? Um dia Jesus foi interpelado por uma pessoa que falou assim: eu quero te seguir. Aí ele falou assim: então, mas eu não tenho onde repousar a cabeça. É mais ou menos assim: eu não tenho nem casa para morar, eu não tenho cama para dormir. Não foi isso? Jesus passava e algumas pessoas de fato iam até ele, muitas delas só com a intenção de se aproveitar dele. Outras não, outras com sinceridade. Inclusive muitos seguiram Jesus. Mas enquanto Jesus fazia o seu ministério, havia um grupo de pessoas tramando a sua morte, tramando a morte dele. E quando conseguiram prendê-lo, judiaram dele, mas muito. E você se lembra de que quando Jesus fala sobre morrer, ele fala que ele tinha poder, que ele tinha autoridade para dar a sua própria vida e depois tomá-la de volta. Então assim, quem foi que matou Jesus? Os sacerdotes mataram Jesus. Não. O Império Romano matou Jesus. Não, foi o povo que matou Jesus, porque o povo que disse crucifica. Não. Jesus, ele entregou a sua vida, ele mesmo fez isso voluntariamente, ele se entregou por nós. Mas ia até a cruz, ia ter as pessoas xingando ele, sim, ia ter as pessoas dando chicotada nele, isso. Ia ter as pessoas cuspindo nele, sim. Os soldados iam colocar uma coroa de espinhos na cabeça dele.
E aí eu estava vendo aqui atrás que o pessoal não tirou as coisas do musical ainda. É nessas coisas que eu perco a minha paz, sabe? E aí eu estava vendo a coroa de espinho. Fake. Aquela coroinha de espinho que a gente faz aqui para o musical, é fake mesmo, porque é só para representar, né? É fake. Não tem ideia do que é coroa de espinhos. Não sabe de nada do que significa coroa de espinhos. E Jesus, Ele usou isso. A nossa paz, veja só, para aqueles que já são de Jesus, o texto não fala da paz com Deus. Porque a paz com Deus, todos os que já entregaram suas vidas a Jesus têm. A paz com Deus, tem. Porque quando fala de paz com Deus, tem a ver com aquele novo relacionamento que aconteceu entre nós e Deus quando nós entregamos nossa vida a Ele. Pronto. Agora, aqueles que têm a paz com Deus também deveriam ter a paz de Deus. A fé, a confiança, nos tempos alegres ou nos tempos difíceis. A paz com Deus, aquela coisa assim que nos faz ir bem mesmo quando a coisa está feia. E essa paz com Deus, ela nos remete a Jesus. Paulo, ele fala assim que Jesus, ele fez a nossa paz. Ele fala que Jesus anunciou a paz. E ele fala que Jesus é a paz. Paz. Acho que a gente tem assim aquela grande alegria de ter como referência na nossa história de vida o Senhor Jesus, que é a paz. A paz. Às vezes você quer que a paz seja só conforto. Às vezes você quer que a paz seja só vida boa. Às vezes você quer que a paz seja só alegria. Mas não é essa paz que Jesus é. Mas a paz de Deus, ela é sentinela, como guarda dos nossos corações. E eu gostaria muito que você, se o seu pensamento está completamente dividido, eu queria muito que você orasse a Deus. Se as suas emoções estão meio perdidas, ore ao Senhor. Talvez seja por sua própria causa, talvez seja por causa de outras pessoas. Talvez você ainda queira essa paz que você não tem. Você precisa entregar sua vida a Jesus, crer nele como seu Salvador e como seu Senhor. De qualquer maneira, todos nós que estamos aqui, e você aí na internet, você pode se firmar na confiança de que a paz é como guardas que Deus posiciona ao nosso redor, para que em qualquer circunstância a gente tenha tranquilidade na alma e certeza e confiança absoluta nele para toda a caminhada. E eu queria te dar a oportunidade de você fazer essa oração. Vamos voltar ao cântico. Temer, por quê? Por quê? Por quê? Porque está doendo. Vamos atrás disso e confia no Senhor. Porque o meu filho está perdido, minha filha está perdida. Bora, vamos fazer um trabalho de missões, vamos interceder, vamos clamar ao Senhor por isso. Porque o meu casamento está um caos. Bora fazer o que a Bíblia ensina sobre casamento, sobre relacionamento, e vamos
nos colocar em descanso na paz de Deus. Eu não tenho certeza se eu morrer, para onde eu vou? Então, entrega a sua vida a Jesus, que se você entregar a sua vida a Jesus, pronto. Ele diz assim: as minhas ovelhas eu nunca deixarei para trás, eu nunca abandonarei. A ovelha de Jesus. Então eu vou pedir para o pessoal da música voltar aqui. E eu vou descer aqui embaixo. E eu vou convidar você que quer fazer de Jesus a sua paz, para você vir aqui, que eu queria orar por você. Mas eu também quero pedir que você, que tem uma razão aí no seu coração, na sua mente, que faz com que você perca a paz por causa da ansiedade, eu quero orar por você, porque a oração é o antídoto da ansiedade. Eu quero que nessa noite, ao sair daqui, você saia se sentindo protegido pela paz do Senhor. Então vamos nos colocar em pé, vamos cantar, e eu vou ficar aqui na frente. E se você quiser vir aqui e falar: Senhor, aqui vai o meu pedido. Ou se você quiser dizer: Senhor, aqui está a minha vida, eu entrego ela a Ti. Aí você sai do seu lugar, fica pertinho de mim aqui, ó, pastor Carlão vai vir comigo. Vou pedir que os nossos seminaristas também venham aqui. Pode vir, pode vir. E aí você vai falar: Deus, a minha vida e a minha paz é o Senhor Jesus. Pode cantar, pode começar. Enquanto canta, vem aqui, ó, vem aqui. Entrega seu pedido de oração, as suas ações de graças, suas súplicas. Pode fazer aqui, ó. Faz um semicírculo aqui, ó. Pode vir para frente um pouco aqui, ó. Todo mundo junto aqui, ó. A gente vai cantar, mas como que dizendo: Deus, olha eu aqui. Se tiver alguém da sua célula, da célula que você é líder, vem aqui também, encosta. Pode encostar, tá bom? Pode vir. Pode sair do lugar. Vem aqui, diz assim: Senhor, está vendo meu coração? Eu estou buscando o Senhor em oração. Pode vir. Eu
quando a gente estava cantando assim, as águas não vão me afundar, eu lembrei de Pedro. Pedro saiu do barco, Jesus o chamou e disse: vem. E ele saiu. E aí, quando ele deu alguns passos, ele começou a afundar. Ele deu um grito de pânico, ele deu um grito de desespero. Mas aí o Senhor foi lá, pegou na mão dele e trouxe ele para cima. O Senhor, Ele pode fazer isso nos nossos pânicos e nos nossos desesperos na vida. Sabe o que eu acho? Que um dos piores pânicos pelos quais a gente passa é o pânico da saída da vida corpórea, da vida terrena. E sabe o que isso me lembra? Isso me lembra que quando a gente estiver lá, nesse jeito, com medo de morrer mesmo, quando estiver afundando, vai ser o dia em que a gente vai ser trazido para a presença de Jesus. Então, às vezes assim, a gente perde pessoas que a gente ama, que são pessoas queridas, e a gente sofre lá no fundo da alma, e a gente esquece que se essa pessoa era de Jesus, quando ela estava afundando, quando ela estava ali, Jesus já estendeu a mão e já disse assim: vem para casa, vem para casa. Porque é isso que Ele faz, Ele traz as pessoas para casa. E vir para casa é viver a eternidade com o Senhor. Então confia no Senhor, confia. Caminhe vida fora na paz do Senhor. Querido Deus, olha nós aqui, abrindo o coração diante de Ti, depois de saber que o Senhor tem uma guarda, o Senhor tem uma guarda especial de sentinelas, que o texto chama de paz. Diz que a paz do Senhor é como sentinelas, como guardas, que protege a nossa mente, que protege o nosso coração em Cristo Jesus, que nos dá aquela certeza de que, mesmo quando parecer que as águas estão afundando a gente, Jesus está ali e vai nos trazer de volta. E isso pode ser mesmo nos nossos problemas da vida, mas a última vez que Jesus vai fazer isso com a gente vai ser quando Ele vai pegar na nossa mão e nos trazer para a presença do Senhor, para a eternidade. Assim como a narrativa de Atos, Estevão te viu, Senhor Jesus. Estevão te viu em pé, como que dizendo: vem para casa. Oh, meu Senhor, que essa paz tome conta dos nossos corações. Deus, a turma veio aqui para colocar os seus pedidos diante de Ti, para colocar as suas súplicas diante de Ti. E a Bíblia diz que quando a gente faz isso de maneira correta, a Tua paz, que é maior do que todo entendimento, nos protege. Dá então, Senhor Deus, a convicção para cada um, seja qual for a demanda, seja qual for o pedido, de que o Senhor está de olho e vai agir conforme a Tua vontade. Deus, que essa paz firmada em Jesus tome conta de todos os corações, hoje e sempre, Pai. Amém, Senhor. Amém. Vá na paz de Jesus, na paz, na paz, na paz de Jesus. Tá bom? A gente vai ficar em pé ainda e a turma vai dirigir
um último cântico. E depois desse último cântico, o nosso encontro estará encerrado dessa noite. Tá bom? Não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor.
tenha uma ótima semana, amém? Aleluia.